Amém. Pastor Carlos. Pastor Carlos é meu filho já há alguns anos. É pastor do Ministério Ouvir e Crer em São Paulo. Meu sócio. Uau. Eu sou majoritário na empresa. Eu peguei 90% da empresa para mim e dei 10% para ele e para Renata. 99. Hã? 99. O que você vai fazer com 1% daquela empresa? Uau. 1% é muito nas mãos do Senhor, cara. Não, brincadeira. Mas irmãos, eu sempre vi grandes empresários dando muito dinheiro para a igreja, para os pastores, mas eu nunca tinha visto um grande empresário como a Cristiane e o Carlos ofertarem a empresa para o pastor. Meu Deus. Shenak Arpasunemai, Belkeni Mariantanai, grande é o mistério, guerreiro. E eu também estou de mudança para São Paulo. Essa é a grande novidade. Estou assumindo a igreja de São Paulo, juntamente com o meu querido pastor Carlos, e vou continuar em Goiânia. Vou ficar São Paulo, Goiânia, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Goiânia, Goiânia, São Paulo. Nós vamos arrebentar aqui em São Paulo em nome de Jesus. Eu tenho uma profecia que nós vamos ter um Ouvir e Crer na Paulista. Ei, Paulista, me ouça, o Ouvir e Crer chegou aí. Amém? Deixa o pessoal ofertando, já vai pregando, eles vão recebendo e o pau vai quebrando. Vai mandando bala. Você pode falar qualquer coisa, desde que seja em 40 minutos. Uau, impossível. Aleluia. Olha o seu óculos. Pai, seu óculos. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar aqui. A glória. Deus é bom. Obrigado, meu paizão, pelo convite. Uma benção. É uma benção estar com você, com o pastor Iula. É uma benção estar aqui com a igreja de Goiânia e com todas as igrejas que representam o nosso país aqui e a nossa visão, amados. É bom demais. E eu estou realmente muito feliz. Nesses dias aqui... deixa eu tomar um pouquinho dessa água, né? A gente vê todo dia na TV, deixa eu tomar um golinho. Aleluia. E esses dias aqui a gente tem visto, tem bebido, tem experimentado de algo profundo. Homens cheios do poder de Deus, nos abençoando profundamente. E, sabe, amados, hoje na hora que o pastor Heber estava falando, o pastor Heber no início estava falando na hora do presbitério, ele estava falando sobre o valor de um negócio que Deus nos deu nesses dias. Ele falou o valor de alguns milhões, e realmente Deus nos deu isso. Deus tem entabulado isso de uma forma muito em paz, muito certa. Mas eu quero dizer para você que hoje eu vim aqui por algo muito profundo nisso tudo. Porque quando nós falamos sobre esses milhões, talvez você sentado aí está pensando um monte de coisa. Uau, milionário, bilionário, olha só quantos milhões esse cara tem, olha só o que ele está fomentando. Amados, e eu recebo essa palavra mesmo. Eu sou mesmo milionário, bilionário. O dinheiro tem chegado às minhas mãos poderosamente.
Mas o primeiro momento que isso começou a girar na minha vida, a chave virou na minha vida, quando virou no manto em que eu estou embaixo, querido. Quando tudo isso mudou também para mim. Mudou também porque eu creio nisso. Eu creio na paternidade. Eu creio naquilo que eu vivo com meu pastor. Naquilo que eu vivo desde o dia que eu o conheci, amados. Porque eu quero dizer para vocês que hoje eu quero falar algo aqui para vocês. Eu falei para o pastor Heber no telefone, fiquei buscando com Deus sobre ministrar o quê, queridos? O que estava no meu espírito, o que era a minha verdade, para poder transferir, porque a gente só pode transferir aquilo que é a nossa verdade. O lugar onde nós vivemos é onde nós podemos transferir isso. O lugar onde nós vivemos é o lugar onde nós temos autoridade para transferir isso a outros. E eu fiquei, Senhor, eu quero algo que me dê autoridade para transferir isso para outros homens e mulheres de Deus que queiram chegar em lugares que jamais imaginaram. E o Espírito colocou no meu coração algo chamado perseverança. Sabe, amados, porque não tem nada que me defina mais do que perseverança. Sabe, amados, nós estamos aqui todos esses dias pulando, dançando, cantando. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós falamos desses milhões, dessas coisas que estão acontecendo, nós não entendemos como elas aconteceram. Nós não sabemos como nós chegamos aqui. Sabe, amados, eu me converti em 93. Me converti em 93 na religião e passei a acreditar várias coisas que muitos de nós acreditou. Acreditamos que tínhamos que fazer muito para que Deus nos desse algo. Acreditamos que devíamos viver da miséria, da doação de outros, porque não podíamos prosperar. Vivíamos com um jugo de pobreza, porque o homem de Deus não podia prosperar, porque era pecado. Quero dizer para você, o homem de Deus é próspero. Porque se você tem o Espírito dele, ele é próspero em você. Não é você que é próspero, é ele que tem a prosperidade em você. Sabe, amados, então eu vivi durante anos na religião. E o que eu descobri? Que o tempo gera algo em nós chamado necessidade. O tempo gera algo em nós chamado precisa acontecer. Precisa dar certo. Eu sou homem de Deus, eu leio coisas aqui na Bíblia, tem que acontecer. E nós fazemos ainda mais. Aí viramos ativistas da igreja, não é nem do reino, porque você vira um ativista da instituição. Você é escravo do pastor, você é escravo das suas crenças, você é escravo das doutrinas, você é escravo dos seus medos. Então você tem que fazer o tempo todo para poder ficar livre daquilo que te ameaça. Sabe, amados, eu fui fruto disso. E quando o tempo passa e você se tornou isso, o caminho mais fácil chama plano B. Plano B. Deus não fez, pastor. Eu fiz, mas Deus não me respondeu. Não é possível, deve ter algo errado, eu estou em pecado. Eu estou em pecado, Deus não me abençoou ainda. Então eu crio um plano B. E eu criei um plano B. Eu criei um plano B chamado dependência dos outros. Eu criei um plano B chamado bezerro de ouro. Eu criei um plano B onde eu disse, olha, já que diz que tem que acontecer, eu preciso me segurar em algo ou em alguma coisa, em alguma circunstância que dê certo.
Sabe, amados, uma das coisas que a gente precisa aprender quando nós estamos sendo liderados pelo Espírito Santo de Deus é que o nosso tempo de pôr culpa nos outros e de plano B acabou. E eu criei o bezerro de ouro e fui com ele, querido. E fui com ele até aonde não deu mais. Porque quando nós criamos um bezerro de ouro, quando nós dependemos de pessoas, quando nós dependemos de algo que não foi o Senhor que gerou em nós, você pode ter tudo, mas você não tem nada. Porque quem criou não foi o Espírito, foi a tua força, foi o teu intelecto, foi algumas coisas que você manipulou para que aquilo se tornasse Deus. Só que você fica andando por aí dizendo que é Deus com um vazio por dentro, sabendo que não foi Deus, sabendo que foi você que dependeu dessas coisas para poder estar onde está. Uau mesmo, querido! Porque isso tem que trazer algo em nós nessa manhã. E eu fui com isso até um momento em que não dava mais. Porque eu lia na palavra de Deus de que aquele a quem o Filho libertou verdadeiramente é livre. Verdadeiramente é livre. E eu queria ser livre, querido. Eu não queria mais ser preso a ninguém, a nada. Eu queria Ele. E cada dia mais eu me apaixonava por Ele. E chegou num momento, querido, que eu entrei numa loucura tão grande, que eu comecei a procurar profetadas. E aí comecei a procurar os amigos e dizer: ei, preciso arrumar alguém aí para me dar uma palavra. E aí comecei a ligar para os profetados, para eles falarem o que eu queria ouvir, para eles falarem que estava certo o caminho que eu seguia, para eles falarem, não, isso não é um bezerro de ouro, isso foi feito por Deus, mas ninguém dizia. E eu continuava buscando. E no dia que eu surtei, eu liguei para um amigo, para uma amiga e disse: me arruma uma profeta aí para falar um negócio para mim. E ela procurou um amigo meu de 2 anos, que eu não o via. Ele disse: o Carlos, deixa comigo. E me indicou uma pessoa aqui em Goiânia. E atendeu essa pessoa, tinha uma vaca mugindo do lado da casa dela. E ela dizia: oi, filho. Eu disse: oi, minha querida. Um amigo meu disse que você tem uma palavra para me dar. Ela disse: tenho. E ela me ministrou com vida no Espírito durante 1h30. E eu chorei feito uma criança. Eu disse: era isso aí que eu busquei a minha vida inteira. Era isso aí. Não tinha um lugar, uma igreja que eu ia, não tinha alguém que falasse aquilo que completava o meu vazio. Porque o sistema, querido, sabe o semeador que semeia em alguns terrenos? Tem hora que você fica até alegrinho, pula. Tem hora que você fica até animadinho, que dura uma semana. Mas o sistema não te deixa passar de uma semana. Quando passa? Mas quando aquela mulher começou a falar tudo para mim, querido, eu me encontrei com ele. Ele disse: filho, o teu dia chegou. O meu dia chegou. E eu chorava, querido, de alegria de estar dançando com o Pai. E ela disse: olha, você achou que tá bom? Eu falei: eu achei. Ela disse: não, mas eu vou te dar o meu pai. Você vai ligar para ele. Você vai entrar lá no site, você vai ver a ministração dele. E aí eu entrei. E me deparei com o meu pai. E ele não era meu pai.
Ele era a ligação em espírito que faltava na minha vida. E que eu esperei uma vida inteira. E que quando ele começou a falar, não tinha dúvida, querido. Aquilo entrou dentro de mim com uma certeza e foi destronando tudo e foi separando tudo. E eu disse, eu preciso encontrar onde esse homem vai estar, porque eu preciso dar um abraço nele. E ele foi para São Paulo, e eu fui lá, encontrei, dei um abraço nele e disse, olha, eu escutei um testemunho de um homem de Deus dizendo para você uma vez, eu vim para te servir. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu vou falar de uma perseverança que não fala um dia e desfala no outro. Que esse mesmo homem que falou, eu quero te servir, não o serve mais. Mas eu vim e disse, pai, eu vi isso e eu quero te servir. Por isso quando ele disse, olha, eu vou para São Paulo te servir, eu falei, pelo amor de Deus, você não vai tirar o meu prazer de te servir. Porque no reino não existe maior ou menor, existe nos sujeitarmos um ao outro em amor. E eu sujeito a minha vida, minha casa, minha família, meus bens. Porque o que me conquistou não foi o homem, Heber. Foi o espírito do Heber, do qual o Senhor fala e ministra através dele. Amados, quando eu cheguei na vida no espírito e tudo isso aconteceu e nós nos colocamos para andar junto. E eu fui bebendo e me apaixonando por tudo. Amados, tem um momento na vida do espírito que é muito bom fazer festa. É muito bom dançar. E nós estamos aqui vários dias dançando. E vamos continuar dançando ainda mais. Porque agora o tempo mudou, a consciência é outra. Mas eu quero dizer para você que chegou um tempo de decisão na minha vida. Porque quando eu me apaixonei por tudo isso, eu entrei um dia no meu quarto e tinha um espelho na minha frente. E eu dei de cara comigo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E o Espírito disse, você. Eu disse, não, eu não quero isso. Ele disse, eu sei, filho, mas agora eu estou contigo. E agora eu vou tirar essa mentira e vou trazer você no plano do que Ele criou para ser. Amados, mas é aí que entra a perseverança. É a hora, querido, de parar na frente do espelho e se despir. E ficar nu diante da sua verdade. E ficar nu diante dos seus encontros. E dizer, sim, Espírito Santo, começa e termina a obra. Porque eu esperei a minha vida inteira por isso. E ele disse, está pronto? Eu disse, estou. E ele disse, então, me entrega tudo que você mais ama. Eu era empresário, querido. Tinha dinheiro. Tinha conforto. Tinha tudo que a gente acha que quer ter. E o Espírito disse, tá difícil a situação aí? Falei, tá. Você vai parar de segurar e vai deixar ruir. Você tem segurado muito algo que tem parecendo que está caindo, querido? Quero dizer algo para você, porque eu tenho autoridade para te dizer isso nessa manhã. Deixa ruir, deixa cair. Para de segurar o que Deus não está segurando. Para de investir no que Deus não está investindo.
Para de endurecer a tua cerviz para fazer aquilo que você quer e não o que Deus está te pedindo. Porque nesse dia, querido, começou algo chamado perseverança na minha vida, para entender que o caminho dele era melhor do que o caminho que eu trilhei. E tudo na minha vida ruiu. Estava acostumado a ir para a Suíça. Estava acostumado a fazer viagens poderosas. E tudo começou a desabar. Mas eu não parava de orar. Eu não parava de agradecer. Eu não parava de me apaixonar por um evangelho simples, na liderança do Espírito Santo. Eu não deixava de usar as armas espirituais. Eu confessava e praticava todos os dias aquilo que eu vinha sendo ensinado. Só que aí ruía mais. Ah, não melhorou não, pastor? Não, ruiu mais. E algumas áreas que eu achava assim, não, nisso ele não vai tocar. E ele vinha e tocava. E um dia ele diz: filho, preciso derrubar tudo para edificar tudo novo. Preciso deixar cair. Não põe mais a tua mão, deixa eu pintar um quadro novo. Deixa eu te pintar o quadro que eu sonhei para você. Amados, eu perdi completamente tudo que você pode imaginar. Literalmente. Eu comecei aos 45 anos uma vida nova. Mas eu não estava mais firmado em bases. Eu estava num firmamento, do qual não se pode pôr outro, e não se coloca outro, que era Cristo. E ainda que perdendo tudo, eu estava firme. Eu sabia que não era mais para cair, era daqui para lá. E ele me deu uma palavra em Hebreus 10:34 que disse: olha, se alegra pelo espólio dos vossos bens, porque você sabe que aquilo que eu tenho para você é muito maior e permanente do que tudo que foi tirado. Amado, isso tudo na pregação é até fácil. Mas no dia a dia foi forte, tem sido forte. Vou contar uma 3. Eu não tinha esposa, eu estava sozinho. E eu vinha orando e gerando algo na minha vida que dizia família. Eu queria meus filhos, eu queria minha esposa, eu queria uma família que eu via que o meu pai era um Deus de família. O meu pai era um marido exemplar. E ele tinha uma noiva linda, adornada para ele. E eu queria aquilo que ele tinha, porque aquilo que é do pai é meu, e aquilo que é meu é dele. E eu disse: Senhor, eu vim orando, não é bom que o homem viva só. O Senhor fez-me idônea para mim, Senhor. E comecei a gerar a minha esposa, E amados, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, a minha esposa chegou. Deus me deu uma esposa. Eu disse: aleluia, Senhor. Quando eu entrei na Ouvir e Crer, querido, meu pastor parava os cultos. Em qualquer lugar onde ele ia, eu ia com ele para o sul, ia com ele para todos os lugares. No meio do culto, do nada, ele parava e falava: cadê o pastor Carlos? Estava lá no fundo. Ele: eu vou casar você esse ano. No ano que eu o conheci. Naquele ano, querido. Olha para mim.
Naquele ano eu me casei. Naquele ano, Deus me deu um filho. Só que, amados, quando eu casei, e quando eu soube da gravidez da minha esposa, eu disse: meu Deus, glória a Deus, Senhor. O Senhor, agora sim as coisas estão começando a mudar. Agora a coisa vai. Me casei. Estávamos felizes. Maravilhoso. Até que 2 meses depois de casado, 2 meses e meio, a minha esposa, porque ela saiu de um lugar completamente diferente do que ela entrou, pelo nível de entrar de cabeça na vida no Espírito, por tudo que ela se entregou completamente, mas pela mudança radical de tudo que ela estava vivendo, chegou um momento em que ela surtou, e ela simplesmente pegou ela, meu filho, e foi-se embora. Foi embora. Vamos dançar? Amados, sabe uma esposa que você esperou uma vida inteira? Sabe um filho que você esperou uma vida inteira? E 2 meses e meio depois de você entender: uau, agora foi mudada a minha vida, foi embora. Mas Deus havia me dado uma palavra sobre a minha esposa. E quem tem uma palavra, querido, a palavra de Deus diz assim: olha, a palavra que sai da minha boca é a sombra da minha mão que te protege. E eu me coloquei dentro dessa palavra, eu me abracei a ela, eu amava ela todos os dias. E comecei assim a praticar aquilo que se dizia perseverança. Porque, querido, perseverança, ela vai contra tudo aquilo que você está vendo. Ela vai contra tudo aquilo que você está sentindo. Ela vai contra tudo aquilo que você consegue pegar e desfrutar. Porque todo mundo que estava ao meu redor sabia que a minha esposa estava colocando um advogado para se separar. Você já passou pelas pessoas e elas começaram a te olhar assim: oi, coitadinha, terrível isso. Olha, vai se separar. Mas, amado, a diferença é a perseverança e a resiliência. A gente precisa entender se a gente é perseverante ou se a gente é resiliente. Só que eu era perseverante porque eu tinha sido forjado na oração em línguas, eu tinha sido forjado no confessar da palavra, e eu fazia isso em qualquer lugar. Eu ia dentro do meu carro conversando com ela e com meu filho, eu entrava dentro da minha casa conversando com ela e com meu filho. Eu dizia para todo mundo: e aí, já cumprimentou minha esposa? Dá oi para ela. Amado, o único que andou sozinho foi o diabo, porque eu não andei um dia sozinho. A minha esposa estava comigo todos os dias. A minha esposa nunca saiu do meu lado. Quem anda sozinho é o diabo, pai. Nós sempre andamos com aquilo que nós nos tornamos. E um dia eu: Senhor, a minha esposa só me deu uma palavra, eu creio nela, eu vivo ela. E o Senhor me disse: filho, eu te dei uma promessa, mas eu não te dei o propósito. E você achou quando ela chegou que ela era o teu propósito. E você confundiu tudo. Amado, não confunda promessa com propósito. Não confunda Isaac com ser pai de nações.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, querido. E Deus me disse, não, ela é uma promessa sim para a sua vida, mas ela não é o propósito da sua vida. E você passou a amar mais a promessa do que o propósito. Mas o propósito que eu tenho para você é maior, filho. Então, me dá Isaac. Querido, mas você só entrega Isaac. Você só entrega. Você só sabe que é Isaac, perdão, quando Isaac volta. Porque quando você entrega, você não sabe se é Ismael ou se é Isaac. Você crê numa palavra e entrega. Um dia tinha a roupa dela no meu quarto. E ela me ligou e disse, eu quero levar as minhas roupas. E aquele dia foi um punhal no meu peito. Mas Deus me disse, você confia em mim? Eu disse, com toda a minha força. Ele disse, então entrega tudo, fecha a porta, entra para o teu quarto, que eu te recompensarei publicamente. Eu sou Deus, galardoador dos que o buscam. E ainda, com advogado, com o que for, as pessoas que cruzavam comigo diziam, e a Renata? Eu disse, a Renata está ótima. Meu filho está maravilhoso. E ela já voltou para casa. Amados, deixa eu ensinar uma coisa para vocês com todo amor. Sabe quem são os seus profetas? O ímpio. Eu falo isso lá em São Paulo. O ímpio é o profeta sobre a tua vida. Pastor, mas o que é isso que você está falando? Eu vou te explicar. Quem é de São Paulo sabe que eu falo muito isso. Eu vou te explicar. Quando nós andamos em algo que nós já fomos formados, quando nós andamos em algo que nós nos tornamos, quem olha de fora diz, já recebeu. Já recebeu. Então as pessoas que sabiam que ela tinha saído de casa começaram a me ver numa alegria, porque num dia no chuveiro o Senhor disse, Salmo 37, 4. E eu saí e li, deleita-te no Senhor, e eu satisfarei os desejos do seu coração. E eu disse, aleluia, Senhor. Ele disse, aleluia não, filho. Não é deleita-te de ficar assim, ó. É deleita-te de celebrar, porque o tempo de cantar chegou. É deleita-te de celebra, porque ela já voltou. E eu comecei na casa dos meus pais, dos meus amigos, alegre, feliz. Sabe o que eles começavam a dizer? Ela já voltou e ele não quer dizer. Os profetas começam a profetizar sobre você. Ela já voltou e eles não querem dizer. Olha, já aconteceu, viu, Celso? E eles sabem. Já aconteceu, querido. Tem ímpio falando para você assim, isso aí já aconteceu e você está mentindo para nós. Amado, se não tem, precisa mais edificação, precisa mais perseverança, precisa mais confissão, porque o ímpio precisa ver o que você talvez ainda não viu. Ele precisa se dobrar para o teu Deus antes de você. E 3 meses depois, a minha esposa entrou com meu filho para dentro da nossa casa. E o dia de cantar chegou. Uhul! Sabe por quê, amado? Sabe por quê, amado? Porque o propósito era outro. Ela era a promessa com meu filho, mas não era o propósito. O propósito é que nessa família, benditas serão as famílias da terra. Nós somos filhos de Abraão e Sara, querido. Em nós tem um manto de família. E nós vamos pregar família pelas nações. E nós vamos declarar
que o equilíbrio sobre as igrejas, dos lares, das famílias, já aconteceu. Já aconteceu, querido. Porque a relação entre o cabeça e a noiva, querido, preconiza o nosso casamento, a nossa casa. Preconiza de um cabeça e de uma noiva. Preconiza de um equilíbrio. Amados, eu fui buscar a palavra perseverança e a palavra resiliência. Sabe o que é a palavra perseverança? No original diz assim: característica de alguém que não desiste do propósito. Perseverança, querido, é a mesma palavra lá em Jesus, quando ele passou por Samaria, que as pessoas notaram que no semblante dele havia uma convicção, algo completamente puro, intrínseco, de que ele ia para o propósito. Ele não se desviaria. Perseverança, querido, é algo constante e firme. Em Apocalipse 3, ele diz que uma das igrejas do qual o Senhor Jesus se agradou foi a de Filadélfia. E por quê, querido? Porque ela guardou a palavra dele com perseverança. Ela guardou a palavra dele com perseverança, como alguém que jamais se desviaria do propósito. Sabe o que é resiliência? Resiliência é se amoldar à notícia ruim. Eu tinha um irmãozinho querido, que quando eu o conheci, ele disse assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus também. Eu disse, vamos orar, irmão. Vamos orar, porque isso é resquício da religião. Você deixa eu pôr a mão nesse lugarzinho na tua vida? Deixo. Eu disse, então nós vamos quebrar hoje esse decreto, porque o Deus que eu conheço, se Ele fez, já fez e não tem plano B. Se Ele disse, já é. Se Ele disse, não é amanhã e não foi ontem, é hoje. Ele disse, mas sabe o que é, pastor? É que eu fui no médico e o médico disse que eu não posso ter filho. O médico disse que o meu espermatozoide ele é muito fraquinho e não tem jeito de ter filho. Eu disse, é verdade, o seu espermatozoide não vale nada. Mas aquele que te deu a palavra, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele é Deus do impossível. E se Ele te deu uma palavra, já é. E eu disse, vamos tirar o sonho engavetado. Porque, amado, quando a gente vem na religião, a gente usa da resiliência. A gente se amolda com a notícia ruim. Ah, isso não muda mesmo. Ai, não tem jeito. É Deus, Deus não quer isso para mim. Ah, não. Querido, seja o seu sim, o sim dele. Seja o seu não, o não dele. Não tem algo que Ele não quer, querido, para você. Ele quer tudo de bom para você. Os pensamentos dele são muito maiores do que o seu. Só que são pensamentos de paz e não de mal. Só que nós temos que aprender, querido, a ser ousados e nos garantir na perseverança. Porque muitas vezes nós vamos ter uma jornada de fé que envolve ousadia, perseverança, envolve disciplina, envolve coisas que muitas vezes nós não queremos viver. Nós queremos o pronto hoje, sem ter que fazer nada. Desculpe, nós não temos que fazer nada, mas sem ter que nos colocar em amor de maneira nenhuma.
Porque quando você ora, amado, você não está fazendo, você está amando. Quando você ora em línguas, você está entrando no quarto com o seu noivo e tendo um momento de prazer com ele e recebendo dele tudo aquilo que é bom. Pastor, mas e se Deus não quiser isso para mim? Ô, amado, quem me diz isso é porque nunca ouviu Deus. Porque a vontade de Deus é a tua vontade. Porque quando Ele não tem algo para você, você deixa de ter vontade, querido. Porque a tua vontade é para Ele e a dele é para você. Para de ficar com essa religião. Ai, mas será que é Deus? É Deus, Pai, toma posse. Eia, subamos. Que mais nós queremos? Ai, eu estava falando. E esse irmãozinho aí, querido, começou a entrar nessa e a crer num momento novo. Mas eles entenderam. O que é intercessão que o pastor Heber falou? Concordância. Sabe o que acontece, querido? Que muitas vezes dentro de um relacionamento ou dentro de um casamento, o marido quer ir para um lado e a mulher quer ir para o outro. Sabe o que acontece dentro de uma igreja? É que o pastor quer ir para um lado e a igreja quer ir para o outro. Sabe o que o pastor, nosso apóstolo Tércio falou hoje? Unidade. Que unidade traz bênção. Unidade traz concordância, querido. E que quando nós juntos concordamos com algo, Ele também concorda com algo. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. E nessa família, o marido entrou no mesmo projeto da mulher e a mulher entrou no mesmo projeto do homem. Querido, Deus não parada, quebra de religião, vida no espírito e concordância, não tem jeito, é gol, é gol, é gol. Eu quero te contar uma coisa. Sabe aquele espermatozoide fraco? Ficou forte, gente. E na primeira tacada, é gol. Eles querem saber aquela família que não ia ter filho? Ela está esperando o filho e está ali, ó, querida. Está ali, ó, está chegando. Não chegou ainda, está na barriga. Já chegou, está na barriga já. Sabe, amados, nós não podemos nos amoldar às mentiras do diabo. Nós não podemos dar a cara de Deus, porque nós tentamos por várias vezes e não aconteceu. Porque as coisas não aconteceram dentro do teu plano, dentro do teu planejamento e das tuas expectativas. As pessoas não reconheceram Jesus na cruz porque frustrou a expectativa deles. Amados, deixe as suas expectativas serem frustradas pela verdade de Cristo em você e não tenha medo. Não tenha medo de perseverar. Mas pastor, quantas vezes eu já tentei? Quantas vezes eles foram no médico e o médico disse, não tem jeito. Fizeram inseminação artificial, querido. 2 vezes e não deu jeito. Porque não tem jeito, mano. Só tem um jeito, que é aquele que faz tudo ser já. Você ainda está buscando um jeito natural para conseguir algo. Você ainda é resiliente, querido. Você ainda está lutando contra as coisas que já se mostraram que o rumo não é esse. Até quando? Faraó teve que perder o que mais amava, querido. Porque por várias vezes foi tentado mostrar para ele que era necessário que aquilo acontecesse. Mas nós ficamos sempre segurando. E usando Deus para isso. Ficamos usando de que Deus gosta disso, de que Deus tem isso para nós. Deus tem para nós um povo vitorioso.
Deus tem para nós um povo vencedor e milionário. Deus tem para nós um povo sadio. Deus tem para nós um povo que vive num lugar, querido, que está acima desse lugar aqui. Sabe, amados, quando essa igreja de Filadélfia recebeu de Jesus de que ele se agradava dali, porque eles guardaram a palavra. Lá em Tiago 1 diz: tende grande alegria por passardes pelas provações, porque a prova da vossa fé traz perseverança, e perseverança completa e perfeita. Você pode escutar isso comigo, querido? A prova da vossa fé traz perseverança completa e perfeita. Sabe o que quer dizer isso? Perseverança, característica daquele que não desiste. Completa, ele não desiste ao ponto de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Não basta perseverar, não dá para desistir jamais enquanto aquilo que eu estou grávido vier a existir. Uma perseverança completa, querido, é aquele que jamais vai abandonar o que Deus disse. Se livre, amado, da resiliência e do plano B. Sara achou que dava para ter um plano B e fez um Ismael. Isso aqui, o templo. Sabe, queridos, Jesus entrou no templo para te levar para a eternidade. E nós agora estamos querendo sair da eternidade para entrar no templo. Sabe, querido, porque nós fazemos Ismaéis, nós nos tornamos resilientes por causa de algo chamado tempo. Por causa de algo que a palavra diz para que você saia dele. Você vive num lugar atemporal. Você vive num lugar, querido, que é eterno. Que você busca a tua bênção no passado ou no futuro e traz para o hoje. E porque você fica detido enquanto o tempo falta, enquanto o tempo eu ainda não recebi, mas está demorando demais. Amado, quem gosta de tempo é relógio. Porque se eu estou acima de todas as coisas, através da oração em línguas, das práticas espirituais, a única coisa que eu não conheço é o tempo. Ele pouco importa para mim, porque quando eu estou ali, eu estou na presença do meu Deus, do meu Pai, onde todas as coisas estão prontas para mim e para você. Amados, nós não podemos nos apegar nisso. Nós não podemos ser resilientes. A palavra diz, queridos, lá em Isaías 26, se eu não me engano, diz que muitas vezes nós achamos que estamos grávidos. Quando estamos resilientes, achamos que estamos grávidos. Saímos dizendo: olha, eu estou grávido. Sentimos até dores de parto. Mas quando estamos em resiliência apenas e não em perseverança e fé, quando aquilo nasce, sabe o que nasce? Vento. O que você está gerando? Vento, Isaac, ou o menino, como Maria estava gerando. Jesus estava no ventre de Maria, querido, pelo Espírito Santo. Assim como a promessa e a palavra que Deus te deu tem que estar no teu ventre sendo gerado por você. Quando Maria recebe a palavra e ela sabe que está grávida, sabe o que a palavra diz que Deus manda ela fazer? Vai para a casa de Isabel.
Porque Isabel já teve o filho, já está com alguns meses. E é bom que você fique lá. Sabe por quê, amado? Porque nós temos que nos agarrar muitas vezes nas pegadas de alguém experiente que já passou os momentos de fé que nós vamos ter que passar. Isso chama paternidade, querido. Isso chama, olha, vai para a casa de Isabel e fica ali e vê como ela fez para passar, porque ela já era de idade. Ainda assim ela teve um filho. Vai ver o que eu faço para aqueles que creem. Quem tem sido tua fonte? Quem é teu pai, querido? Você anda nas pegadas de quem? Qual é a experiência de fé que você tem andado para você não desistir e não retroceder? Se tem algo que eu aprendi com meu pai na fé, querido, e aprendo todos os dias, sabe, uma das coisas que me faz continuar prosseguindo mais e mais e mais e mais e mais, é todas as vezes que eu ligo a televisão, é todas as vezes que eu encontro com ele, e eu vejo que ele é um homem com lutas, com processos. Mas se tem uma coisa que ele sempre ensinou para mim, para minha casa, independente de como você estiver nas suas emoções, nos seus pensamentos, caminhe sempre rumo ao propósito. Meu pai na fé me ensinou a não desistir nunca, querido. Quantas vezes não foram que eu ouvi aqui, eu sabia o que ele estava vivendo, mas ele estava aqui, querido, falando, profetizando, crendo, caminhando e se tornando aquilo que ele crê. Não é não, minha pastora? E é por isso que a minha casa bebe dessa casa. E é por isso que minha casa e a nossa igreja em São Paulo, que agora é a igreja deles e que é a nossa igreja. Agora, querido, eu quero me sujeitar a esse casal junto com a minha casa, porque nós queremos em São Paulo aprender de vocês. Nós queremos beber do Espírito de vocês. Nós queremos aprender a não desistir nunca. Amados, perseverança, característica de alguém que não desiste do propósito até que ele seja cumprido, manifesto. Você está gerando algo nesses dias. Sabe, amados, eu vejo muitas vezes nós dizemos: ai meu Deus, como Jesus é bom. Ai que delícia, ai como é bom vida no Espírito. Eu fico pensando comigo: meu Deus, se alguém está errado, alguém está louco. Amados, vida no Espírito é maravilhoso mesmo. Jesus, não tenho o que falar dele. Mas, amados, quem está num processo de fé, está num processo de transformação. Fé não é carnê de Casas Bahia, querido. Fé não é alguma coisa que você adquiriu para ganhar algo no fim. Fé é algo que foi gerado em você para que você se torne, para que você saia do ponto A e se transfira para o ponto B, transformado. É um processo de transformação, querido. Vocês viram Jesus no Getsemane pulando e dançando? Não, querido, vocês viram Jesus suando sangue. E muitas vezes nós encontramos pessoas, querido, que passam 1 ano, 10 anos, 5 anos, você encontra: ai, glória a Deus, pastor, vida no Espírito é maravilhoso. Amado, quando é que você vai entrar num processo de fé? Amado, quando é que você vai deixar essa festa toda e vai abrir mão de você para viver o que Deus quer de você? Amado, porque vida no Espírito é deixar quem eu sou para ser quem Ele é em mim. Só que eu escutei uma coisa do meu pai na fé, e esses dias eu estava vendo. Vida no Espírito, amado, é uma cruz entrando em você, dentro de você. E ela vai entrando, e vai rasgando e quebrando tudo
e retirando tudo aquilo que não é dele em você. Tem momentos, querido, que tem as partes da cruz que tem que entrar e que dói mais. Sabe o que é uma cruz dentro de você, amado? É a morte. Desculpe, é antes da morte. É o Getsemane, em que você está sozinho e que você está tendo que tomar a maior decisão da sua vida, em querer continuar sendo você, ou então deixar com que Ele viva em você. Amado, tem gente querendo viver no Espírito, sendo a mesma pessoa. Ai, eu era um chato e continuo um chato. Eu era um mentiroso e continuo mentiroso. E aí quando você confronta, ele diz, mas e a graça? A graça nunca foi permissão para você continuar igual. A graça foi graça para que você saísse desse lugar, sabendo que é amado e que ninguém te condena por isso. Agora eu posso ser o que eu quero, querido. Eu posso continuar falando do jeito que eu falava, desrespeitando, fazendo, acontecendo. Mas Deus não me ama por causa disso. Deus vai te amar sempre, de qualquer jeito. A questão não é essa. A questão é, não chame então isso de fé. Não chame então isso um processo que vai trazer à existência algo que não vai. Porque para existir no mundo físico, você precisa ter se tornado antes por dentro. Não, mas eu quero viver assim. Amado, amém, continua. Você é amado. Nós te amamos. Mas não, eu quero mais de Deus. Sabe, querido, eu falo para minha esposa todos os dias. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida no Espírito eu perdi o direito de ter direito. Porque tem gente, querido, que a coisa que ele mais gosta é ser a última palavra e você concordar com ele porque ele precisa ter razão. Fica difícil até para Deus falar porque ele precisa ser o último a falar. Mas vida no Espírito é arrancar as vestes, é se despir. Quem tem medo da exposição não pode seguir Cristo, querido. Porque mais exposto do que Ele foi crucificado fora dos limites do seu povo, foi completamente transfigurado. E você tem medo da exposição, querido. A exposição chama Cristo. Sabe por que ele foi transfigurado? Porque quando nós passamos por um processo de fé, ninguém nos conhece mais. Quem olhava para a cruz não reconhecia que era Jesus. Tamanha transfiguração no seu corpo. Quem olha para mim muitas vezes, querido, quem olhava para mim muitas vezes, há um ano atrás, não reconhecia a pessoa que estava ali. Eu descobri que fazer não ia me levar a nada. Então hoje vocês estão falando, nossa, milhões estão chegando na minha mão. Estão chegando mesmo, chegaram já. Mas eu fiquei um ano sentado na minha casa, sem fazer nada, e o Espírito Santo dizia, nada. Eu dizia, mas e a minha esposa? Mas e o meu filho? Ele dizia, nada. Eu fiquei devendo um ano na minha casa. Oi? Qual pão de açúcar? Eu vou falar. Eu fiquei um ano devendo na minha casa. Eu tinha uma palavra, porque quando o pastor fala, querido, nós temos que crer. E quando Deus fala, nós temos que praticar.
Amados, eu quero dizer para você uma coisa. Deus tinha falado para mim: alarga as tuas tendas, aumenta o espaço, não impeças e não economize. E Deus me deu uma casa do jeito que eu gerei, do jeitinho que eu gerei. 300 metros quadrados, 4 dormitórios, jardim para o meu filho, do jeitinho que eu falei. Só que eu fiquei 1 ano devendo. Alguém está disposto? A gente não é maluco e nem irresponsável, querido. A gente tem uma palavra. Não confunda irresponsabilidade com ter uma palavra. Embora a fé seja irresponsável. Um dia o negócio apertou, minha esposa disse: é melhor a gente voltar não sei para onde, não sei o que. Eu disse: nós não saímos daqui, querida. Porque Deus nos deu a palavra de que esse aqui é o nosso lugar. Porque nós recebemos os pastores, porque a nossa igreja se reúne aqui, porque Cristo habita aqui conosco e ninguém sai daqui. O dono da minha casa foi lá, alugado, e disse: ó, faz 1 ano, você não paga. Você já viu o dono da casa ficar 1 ano sem te cobrar? O meu ficou 1 ano. IPVA não, IPTU, condomínio. E ele chegou e disse: olha, o que está acontecendo? E eu contei. E ele disse: tá bom. Falei: agora. E orando em línguas, querido. Ele orou para mim, para minha esposa. Sabe o nome dele? Abraão. O nome do dono é Abraão. Você acha que Abraão ia pôr o filho dele para fora, querido? Aí o Abraão virou para mim e disse: então é o seguinte, eu pago tudo para você. Eu disse: oi? Eu pago tudo para você e para sua casa. E quando vocês puderem, vocês pagam. E quando ele saiu de lá, nós dançamos, eu e minha mulher. Uhul! Porque a perseverança, querido, a palavra, quando nós nos tornamos a palavra, ninguém te tira do propósito. Mas pastor, e aí como era o resto? O resto era assim, para a gente comer lá em casa, ou meus pais, ou os pais da Rê, ou a família nos ajudava, ou a igreja fazia fila na porta para nos abençoar. E para levar meu filho para comer fruta, querido, eu descobri que tinha um supermercado lá perto que fazia degustação de fruta. E eu ia com meu filho lá com um carrinho. E ele ficava comendo comigo as frutas. Porque era o único jeito dele comer fruta. Mas você pensa que meu filho tem todo jeito, que é bem triste por causa disso, não tem não? Amado, porque quem tem uma palavra, não tem nada que tire a tua paz e nem te tire do propósito. E quando eu saía de lá, eu saía: obrigado, Senhor, pelos milhões que o Senhor colocou nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, porque vai ter banquete na minha casa para os pastores, para os amigos, para os amados, para os inimigos, para todo mundo. Nunca mais vai faltar nada na minha casa, Senhor. Sabe, amados, então eu continuava 1 ano sem fazer nada. E eu descobri que quem fez tudo foi Ele. E quando você está no propósito, num rio que flui, você é conduzido rio abaixo, sem limite. A água flui sem parar. Eu recebi uma palavra da Juliana aqui da última vez, eu e minha esposa, de que a gente estava impedindo um pouquinho o rio de fluir.
mas que Deus estava arrumando aquilo, e que umas comportas tinham aberta, e vinha água para valer para cima da gente. E do nada, querido, começou a bater gente na minha casa e dizer: olha, vem aqui que eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho um negocinho que é de 2 bilhões. Ah, olha, mas eu queria te levar para um lugar, porque tem um negocinho que são 20 bilhões. E eu saí da degustação do Pão de Açúcar para 20 milhões de reais, querido. Mas aí você vai me chamar, aí você vai olhar para mim e vai achar que eu sou empresário? Sou empresário não, querido. O maior empreendedor que existe é Ele. O maior gestor que existe é Ele. Toda honra e toda glória a Ele. Porque o gestor, querido, a coisa que ele mais aprendeu a fazer é colocar as pessoas certas nos lugares certos e potencializá-las. Jesus é um gestor de primeira, querido. Ele usa o teu talento, Ele usa aquilo que Ele te chamou para potencializar você. Você não está sendo potencializado ainda, meu? Deixa o rio fluir. Pare de ser resiliente e seja perseverante. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Eu fui estudar um pouquinho essas que estão aqui. Deus tem colocado portas abertas aqui, que não se fechará nunca mais. Mas Ele diz aqui com pouca força, e eu fui ver no original, pouca força quer dizer pouca habilidade. O lugar onde Deus está me levantando, eu nunca fiz. Sabe, o grande problema é que dentro das nossas expectativas, nós estamos esperando que Ele nos desenvolva onde nós queremos. E Ele está querendo te desenvolver aonde Ele quer te desenvolver. Tem porta aberta aqui nessa noite, nessa manhã, querido. Você é a porta. E muitos passarão por você, querido, pela unção que Deus derramou sobre a tua vida. Tem uma multidão passando pelas portas para você. Aplanai o caminho, limpai as pedras, porque vem vindo uma multidão, querido. Agora as portas precisam ser abertas e você tem a chave. A chave é a tua vida no Espírito. É o andar e viver no Espírito. É entender a perseverança e sair da resiliência. Você pode ficar de pé para a gente orar. Amados, Deus me deu autoridade aqui para ministrar para vocês não prosperidade, mas perseverança. Porque a perseverança vai te fazer se tornar próspero. E é isso que eu quero transferir para você nessa manhã. Perseverança. Sabe, nesses dias todos, Deus me disse, tem gente desistindo do sonho. Tem gente que já orou há anos e anos e está desistindo, querido. Está criando um plano B. Está fazendo coisas aí porque o tempo está sendo pesado demais. E o Senhor está me dizendo, eles precisam da minha perseverança. Amados, mas perseverança é uma decisão. É uma decisão de mandar embora o Ismael.
É uma decisão de mandar embora tudo aquilo que você fez hoje, porque eu tive que mandar embora tudo que eu tinha feito na minha carne, na minha vontade. Eu tive que abrir mão de coisas que eram muito importantes para mim, até para minha casa. Muitos diziam, você tem direito. Eu dizia, então é isso que eu abro mão. Amados, eu vou usar um termo que eu recebi no primeiro congresso da minha vida aqui no Ouvido Crer. Quando meu pai ministrou sobre a morte de Abel. Eu acreditei em cada palavra, meu pai. Sepulte seu Abel hoje, querido. Não tinha que acontecer, não era do jeito que você esperava. Você está frustrado nas suas expectativas. Mas, querido, o Espírito está dizendo: sai desse velório, sai desse passado. Se você fez Ismael, querido, se tem muita coisa no teu passado ainda, se você continua nesse velório aí, não consegue sair dele, querido, não consegue dar passos para frente, porque ainda tem coisas que te puxam. Para que haja perseverança, você vai ter que abrir mão desse Ismael. Eu quero orar nessa manhã por você, para a gente acabar. Mas é uma decisão sua. Você quer entregar esse velório? Você quer mandar embora Ismael e receber Isaac? O Senhor está dando perseverança para você, querido, e rompendo com toda a resiliência. Tudo aquilo que tinha cara de Deus, tudo aquilo que tinha cara de que você estava fazendo e que podia ser, mas você fez tanta força que até agora não rompeu, e você não tem paz com isso, querido. Eu quero dizer para você: sai desse lugar, sai desse lugar, porque o Senhor quer te dar algo novo. Um dia meu pai na fé chegou para mim e disse: olha, sai desse lugar, porque isso não é para você. Você abre mão. E eu disse: eu abro. Foi dolorido, foi difícil, mas eu deixei ir. Porque o Ismael, a gente só sabe sobre Isaac quando a gente tem ele na mão. O Senhor está dando Isaques para você. O Senhor está dando um tempo de sorriso, querido, de lançar fora o que não é de Deus, toda a carne, toda a vaidade, tudo aquilo que você esperava que fosse como você quer. Você vai abrir mão nessa manhã e você vai receber algo. Perseverança. Não desiste. Quero liberar isso sobre a tua vida. Não desiste. Se você pensou num plano B, se você pensou que não era Deus, quero dizer: não, é Deus sim. Foi Deus que falou com você sim. Mas não desiste. O Senhor está derramando aí sobre a tua vida. Pode levantar a tua mão como alguém que está recebendo. Põe a tua mão assim de receber. É um momento de Deus para a tua vida. Pantoja um tempo novo aqui na tua vida. Em nome de Jesus. Mas não desista. Não desista. Eu quero declarar sobre a tua vida.
profetizar aqui nessa manhã. Começa a adorar o Senhor e agradecer ao Senhor, porque está chegando um novo tempo. Um tempo de abrir mão de todas as coisas que não são dele, mas um tempo de receber também aquilo que é dele.